Olá, tudo bem? Bispo Haroldo Viana, Projeto Internacional Missão Betel, mais uma tarde, né, de um bate-papo, de conversa, de conhecimento. E é muito bom saber um pouco mais de missões, né? Um ato tão importante assim, sendo esquecido, sendo abandonado pelas igrejas, porque temos visto bastante campos missionários vazios, né? E hoje é algo muito especial, porque hoje nós teremos um jovem, isso mesmo, um jovem missionário. É difícil encontrar jovem missionário no campo. É o Adriano Rocha, está aqui conosco nessa tarde para falar um pouco mais sobre a experiência, né? Pode falar, Adriano. Boa tarde, pessoal. Deus abençoe a todos. Eu creio que essa tarde aqui vai ser abençoada e a gente vai aprender muito aqui sobre missões. Eu tive a oportunidade de estar participando de bastante missões com a Missão Betel. E eu creio que tudo que a gente vai conversar aqui, a gente vai aprender bastante, tirar bastante conhecimento. E você que está aí assistindo, talvez tenha interesse, né, em participar de uma missão. Alguma dúvida também? Alguma dúvida também, a oportunidade é essa, de estar tirando as dúvidas, pode estar comentando aí, a gente vai estar respondendo dentro do possível, tá bom? E eu creio que vai ser uma conversa bem tranquila e abençoadora. É. Adriano, nós temos visto que é difícil hoje em dia ter jovem missionário. Né? Um tempo atrás era muito comum as igrejas preparar jovens para campo de missões, mas nas igrejas contemporâneas é muito difícil você ver. Os jovens não estão se envolvendo muito com missões. O que você acha, o que você pensa sobre isso? Porque falta de interesse dos pastores de enviar, falta de recurso, ou não há muita divulgação assim? Dentro do meu ver, eu acho que essa falta de interesse, principalmente dos jovens em si, é mais pela parte de ensino, De né, da ensino, né? palavra, eu acho. Isso. É porque o evangelho hoje eu vejo muito superficial, sabe? Sim. E eu acho que quando a gente realmente se aprofunda dentro da palavra, a gente tem entendimento e vê a responsabilidade que nós, como os cristãos, temos realmente de fazer missões, entendeu? É interessante que o jovem ele se preocupa tanto, tem muito jovem envolvido na igreja, envolvido mesmo, né? Se preocupa com o som, se preocupa com a parte de internet, né? Mas não se preocupa na parte de missões, né? Não há também um interesse também da parte dos pastores de enviar alguém assim, ou somente um trabalho local. Seria isso, mais ou menos? Como eu disse, né, essa falta de profundidade na palavra traz isso, porque não aumenta a chama, o amor, né, por vida, porque o que me motiva até hoje participar de missões, não só internacional, mas também no bairro, na rua, Isso, qualquer tipo de trabalho que envolva vidas, é realmente o amor por vidas, por almas, que eu acho que isso que nos motiva. É você ver alguém que está caído, alguém que realmente tem uma vida toda destruída e você ter consciência que você fez parte daquela transformação. E lá na frente você vê realmente que aquela pessoa saiu daquele lamaçal, daquela vida que tinha. isso. É interessante, então, você vê que é um processo, né? A missão sempre é um processo. O jovem ele começa a ter que ter um começo de experiência na rua, um evangelismo, né? Um ar livre, para depois aí ele começa a se apaixonar, começa a querer um pouco mais, aí já tem uma viagem local, uma viagem entre cidades, né? E depois até uma internacional. Não começa pela internacional, começa primeiramente, né, no local. Não tendo esse costume de evangelismo, esse ato de evangelizar, de ar livre, aí como ele vai se apaixonar por missão? Seria mais ou menos isso. Isso, a maioria das igrejas hoje a gente não vê essa parte evangelística. Eu lembro antigamente, o senhor deve lembrar, que a gente ia nas praças, Sim, sim, locais era. públicos e O tinha ar livre, né? sempre alguém evangelizando. E o E jovem hoje, adorava, o e jovem. hoje tá difícil, você vê, não tem. Você vai em frente ao mercado, em um ponto onde tem movimentação, não tem mais ninguém falando de Jesus.
entendeu? Eu acho que também o que influencia muito, eu tenho notado, principalmente o que o senhor falou sobre os jovens, é a questão do mundo estar tudo rápido, sabe? Sim, sim. Então as pessoas estão se preocupando demais com com o que eu faço, o que eu vou fazer e deixando de lado um pouco a palavra, o evangelho, e aí inclui as missões, o evangelismo também. Houve uma mudança de pensamento, então, houve uma mudança de costume, de visão das igrejas contemporâneas, né? Cê- Infelizmente a gente tem visto isso hoje no século XXI. Mas há tempo de mudança ainda. Eu acho que a mudança começa em nós, assim. Na igreja local pequena, que tem que trazer essa chama de evangelismo, porque eu comecei mais no evangelismo da rua, Justamente, foi o que eu perto de falei. Você casa, começa na na rua comunidade. e se apaixona. A primeira vez que eu preguei foi em cima de um palanque evangelístico, numa comunidade na zona norte do Rio. E aí, ficou nervoso? Como é que foi? Ah, eu fiquei nervoso bastante. Adolescente? Adolescente, Tinha tava já jovem. muita gente na rua Tava, assistindo? tava cheio, lotado, e eu fui um dos primeiros a subir. Eu lembro que eu fiquei tão nervoso que eu olhava para a Bíblia assim, eu vinha a página branca naquele dia. Mas eu deixei Deus agir naquele momento ali e foi abençoado, graças a Deus. Deus me deu as palavras certas ali. Tinha pessoas na janela, na rua, Sim, e esse momento assim de evangelismo local que você começa a desenvolver o amor, sim, entendeu? começa ficar apaixonado por missões, né? Realizar o ID, né? Verdadeiramente, né? Sair das quatro paredes. E é tão importante porque o jovem ele tem garra, o jovem ele tem saúde, tem disposição. Então é importante que o jovem se envolva com missões, mas para isso tem que ter um interesse dos liderados, dos pastores, não é isso? Se- Começa quem está de frente. Começa quem está na Eu frente. lembro que teve um período da minha vida que eu fui líder de evangelismo e o que motivava, eu levava muito jovem adolescente, até o pastor Átila, Aham, conhece, né? pastor Você Ado, conhece? nosso amigo. Ele liderou comigo alguns anos também nessa época e nós levávamos metade jovem, metade adolescente, dia de chuva, sol, eles Eles estavam iam na chuva evangelizando. alegre, contente, nada de Levando na marra. violão, carrom, tocando e chuva Uma caindo, mas alegria não só, né? parava. Uma alegria E só. hoje a gente tem visto a dificuldade disso, sabe? Hoje É, tem a desculpa, tá chovendo, tá sol, tá frio, tá calor, tá ventando. a tecnologia tem seus lados bons e o lado ruim. E Sim, eu acho que um dos lados ruins que trouxeram pra gente hoje no século XXI é exatamente isso. Tudo é pequeno, tudo é rápido e acaba você ficando tão ocupado com seus afazeres e coisas pessoais e deixando de lado a palavra, o evangelho, o evangelismo, o amor, que realmente Jesus ele quer de nós. A gente acaba deixando de verdade, lado. verdade. Tem uma frase, desculpa até cortar, tem Não, uma frase que eu costumo falar que a gente, a gente, a gente, a gente não faz coisas porque a gente não tem prioridade. Porque aquilo for prioridade na nossa vida, a gente realmente faz. A gente começa a dar desculpa, eu não posso evangelizar porque eu tenho um curso, eu não posso evangelizar isso, porque eu não posso, eu não consigo. Ou a gente troca a frase por isso não tem sido prioridade para mim. Porque verdade. tudo que é prioridade eu faço, Verdade, verdade. entendeu? E prioridade no reino é essencial porque chama a atenção de Deus, né? Para si. Deus olha mesmo, aquele que dá prioridade às coisas do reino, ele tem uma certa vantagem, tem um certo carinho por Deus, não é verdade? E o jovem, se ele for motivado, se o jovem for incentivado a fazer missões, a sair na rua, ele se torna um grande evangelista. Ele vai desenvolver, ele vai criar amor pelas almas, ele vai criar amor pelas vidas e futuramente, certamente, vai ser um grande líder, porque todo evangelista ele é um bom líder, né? E aí talvez seja também um motivo, talvez que alguns pastores não deixam
o jovem se soltar muito, mas daqui a pouco ele está se sobressaindo, daqui a pouco ele está, né, ganhando mais alma do que o próprio pastor. Teria alguma coisa a ver assim ou não? Volta um pouco que a gente conversou agora no início, bem no início. É a falta da profundidade de conhecer as escrituras. Porque pastores, pessoas que realmente vivem o evangelho, sabem que isso não vai influenciar em nada. O papel da gente é formar novos líderes, formar novas pessoas capacitadas para poder levar aquilo dali que a gente iniciou. O próprio Jesus era assim. Sim. É por isso que até eu separei, quando os discípulos vão no caminho de Maús, eles estavam totalmente desanimados, porque eles esperavam um libertador, um salvador, e esse Sim. salvador morreu. Então eles estavam conversando ali exatamente isso, desanimados, por quê? Como o salvador que a gente tanto esperava morreu, ele não ia ressuscitar, cadê ele? Aí Jesus aparece ali no caminho, mas por que ele apareceu? Foi para dar ânimo e falar o quê? Continue aquilo que eu iniciei. Eles voltado, né? Eles tinham que continuar aquilo que Jesus... Então, Jesus é um exemplo disso. De querer que seus discípulos fossem evangelistas, fossem verdadeiros cristãos que continuassem aquela missão que ele iniciou. De curar, batizar, pregar. Pregar a palavra. E que a gente realmente está mergulhado na palavra. Os líderes, pastores, bispos, eles teriam isso dentro de si. Então não ia atrapalhar isso que o senhor falou. Ah, vai sobressair, não. O evangelho é eu querer que você cresça, né? Eu querer que você transforme, vença. Um orgulho, né? É uma satisfação você ver um discípulo teu ser bem-sucedido, fazer discípulo, né? Ganhando alma, ser um campeão no céu. Do projeto internacional Missão Betel, você é o mais jovem, né, lá do projeto, que eu, se eu não me engano. Tem alguns jovens também. Graças a Deus. É difícil, conforme nós falamos no começo, é muito difícil você encontrar jovens querer se envolver com missões. Mas com certeza é por falta de incentivo ou até de conhecimento, conforme você falou da palavra. Dentro das tuas experiências, né, tu já viajou para alguns países também, né? Venezuela, Chile, Equador, já teve aí Guana Inglesa, bastante. E aí, qual foi a tua primeira, assim, internacional? Você falou a tua primeira nacional, que foi, onde foi? Em Quintino? No Chile. A nacional foi aqui. Foi aonde? Quintino, Piedade. Quintino, Água né? Santa. Numa comunidade. Isso. Aí foi evoluindo, aí foi passando para outros lugares, até chegar no Chile, a primeira. Isso, a primeira foi no Chile. E teve uma experiência forte no Chile ali? Eu tive uma experiência já antes de ir para a missão. Foi? Eu acho importante compartilhar contigo que tá assistindo aí o podcast. Quando eu estava lá na igreja qual eu congregava, veio um pastor de fora, ele fez um desafio. Ele falou quem amava missões e queria um dia participar, para fazer um voto de fé. Nessa época eu ajudava no som, eu estava lá atrás no som, e Deus falou comigo assim, vá lá. E eu tava juntando dinheiro para fazer missões, e era o primeiro R$50 que eu tinha. Aí Deus falou assim comigo, vá lá na frente e dá aqui R$50. Confia em mim ou não confia? Aí eu fui com medo, segurando aquele 50, fui lá na frente. Deus ele não quer nosso dinheiro, mas ele quer nossa atitude de fé. Né? Ele queria ver aonde estava meu coração. Eu fui lá na frente, dei. Quando eu voltei, tinha uma empresária na época, na igreja qual eu congregava, bateu assim no meu ombro e falou assim, no final do culto quero falar contigo. Aí eu fui, tudo bem, esqueci, acabou o culto. Ela foi, me deu um envelope branco, guardei, nem vi na hora, botei no bolso. Quando cheguei em casa, eu lembrei do envelope, abri, era R$100, o dobro dos 50. De experiência ou seja, Deus ele queria ver onde está o meu coração. Você quer ir para a missão? Quero ver que você tem fé realmente para ir. Verdade. Ou seja, às vezes se prende algo e acha assim, eu não consigo ir para missões, eu não posso, eu não tenho condições, não. Quando a gente se coloca e quer realmente, Deus ele age o mundo ao seu favor para que você consiga ir. Até eu costumo falar, o Bispo Haroldo é o nosso líder da Missão Betel, ele sempre pergunta, vamos para a missão esse ano? O que eu sempre falo?
vou orar. Morar, né? Vamos orar para ver. Porque eu creio que quando é de Deus algo na nossa vida, ele direciona e faz com que você Direciona. esteja na missão. Isso, é verdade. Então, o papel principal para você que está assistindo, tem vontade de um dia participar de missão, É o se primeiro apresentar, passo né? é se apresentar. Primeiro passo Eis-me é aqui. se alistar. Ah, não sei como. Não importa. Não importa. Eu quero ir. Você quer Eu mostrar, amo ir, eu quero ir. demonstrar a Deus que você quer mesmo. Ó, eu Isso. quero ir, Senhor. Como eu não sei. Deus, ele vai E agir. se o Senhor quer que eu vá, é contigo mesmo, né? E no Chile, aí foi uma coisa assim bem especial, né? Que houve um milagre, um paralítico. Foi abençoado. Já começou do início, que me moveu a eu ir. Aí eu consegui para missão, cheguei lá, foi Da capital mesmo, Santiago, não? Foi Santiago também, outras cidades também. A gente foi numa igreja bem grande lá. E eu me lembro nessa época, como era a primeira missão, Aham. você que está escutando o podcast, talvez você vai participar, talvez, da primeira missão. E a primeira missão que você participa, sempre tudo é novo. Tudo Você é novidade, fica com medo. né? Fica com como é que eu medo, faço? O que eu faço? receio, né? Você tem muita falta de fé, porque quando a gente está no campo missionário, Deus ele age grandiosamente Aquela autoridade que ele deu para discípulo, até hoje, você reveste o missionário. Ele vai com essa autoridade, ele tem ciência, aliás, ele tem que ter ciência que ele está com aquela autoridade que Jesus dá, né, de expelir demônio, de expulsar, curar os enfermos, né? Então é interessante que você tem que saber que você está debaixo de uma autoridade. Mas a primeira é diferente, da primeira você está ali ainda, né? Sem experiência. A primeira. Toda missão você aprende alguma coisa. Sempre. Você vai voltar com algum aprendizado de Deus para a sua vida. Eu cheguei na missão e eu tive 2 aprendizados nessa primeira missão do Chile. A primeira foi a minha fé. Ela mudou totalmente. Hoje eu chego para qualquer pessoa e falo que nada para Deus é impossível. Eu estava no culto e o pastor que estava pregando era um dos pastores que estava na caravana missionária. Ele chamou lá na frente, igual o Jesus chamou. Quando ele chama um paralítico e fala, levanta e anda, ele chamou para cura de enfermos. E foi várias pessoas, teve oração. Sim. Ficou uma senhora que tinha uma muleta lá na frente. Quando chegou na hora de orar por ela, ela caiu no chão e o lado dela direito, que era parado, começou a tremer assim sozinho. E eu, pela minha falta de fé... Sim, pode falar a verdade. Porque você não vê algo... A gente vê muito em televisão, vê em um podcast, vê em igreja, e você às vezes pode pensar assim, é comprado, isso não existe. E a gente não tem fé por não ver aquilo acontecendo na tua frente. E pelas picaretas que aparece mesmo, né? Infelizmente, hoje em dia... E eu fiquei olhando e eu, na minha cabeça, a falta de fé, eu pensei assim, essa senhora não vai levantar, a gente vai passar uma vergonha aqui, ó, a falta de fé. Ela levantou, começou a andar, e quem me conhece sabe que eu não sou de pular, gritar, eu não sou muito assim. Você é bem eu não sou muito pentecostal, não. Mas nesse dia, eu pulei, eu gritei, eu não sabia nem o que estava fazendo. Foi surreal. Né? E eu ainda não fiquei acreditando que eu fiquei o culto olhando a mulher para ver que realmente ela estava andando. Sim, Acabou o culto, eu queria ver ela deixar a muleta na igreja. Ela foi embora e deixou a muleta. Olha, aleluia. E no outro culto ela voltou sem muleta. Eu falei, Deus é maravilhoso, né? Que experiência dessa. Aí pronto, aí você não quis saber mais de outra coisa. Vou abraçar a missão. Aí depois desse dia, eu falo para todo mundo que eu conheço que a gente tendo fé realmente, crendo qualquer coisa para Deus. E às vezes, só em campo de missionário é que você aprende, você vê algumas coisas que da igreja talvez você não vê, até por falta de autoridade, de fé, muita incredulidade. Jesus não conseguiu fazer muitos milagres em Nazaré justamente porque muitos não criam, né? E atrapalha. Foi impossível que Jesus operasse milagre, né? Então, a falta realmente, a incredulidade atrapalha bastante. Sobre essa falta de fé, eu tenho uma experiência também, Adriano, também muito parecido contigo. Só que foi comigo, né? Que foi da Venezuela. Estávamos
numa igreja, mas estava lotada, uma igreja bem pentecostal mesmo, né? E a igreja estava lotada, né? Pastor brasileiro vai trazer a palavra tal dia. Não era domingo, era meio de semana, mas e a igreja encheu, entupiu, ficou bastante gente. Pastor William Toro, um homem de Deus, um homem abençoado, estava com a igreja lá ainda lá em São Félix. E aí preguei a palavra, ouvi o pastor César, era o intérprete, e aí, no final, né, ele entra com aquela alabança, que é tipo um corinho de fogo, né? E o pessoal dando glória a Deus, aleluia, e todo mundo se levantando, todo mundo, bem no final da palavra, o povo já se levantando, pulando, dando glória a Deus, a su nome, a su nome. E aí, o menino, uma criança de volta de 10 anos, me chama, puxa o paletó, me chama assim, ele falando lá em espanhol, meio embolado e muito barulho também, muito no meio do som. E eu não estava entendendo o que ele falava comigo, entendeu, Adriano? E aí, quando eu perguntei ao pastor César o que ele queria, o pastor César falou assim: olha, ele está falando, ele tem um braço doente, ele tem um braço enfermo. Quando você está pedindo, se o senhor orar, ele vai ficar curado. É mesmo? É. Ele está com essa fé, ele está com essa fé. É a fé da pessoa, talvez não seja a tua fé, mas a fé da pessoa, que ela coloca a expectativa do missionário, ela coloca uma expectativa tão grande no mundo espiritual que gera milagre. É isso também que as pessoas têm que ver. Por isso você também tem que estar revestido de autoridade, tem que estar revestido de oração, tem que estar realmente separado para poder o Deus agir ali naquele lugar. E ali eu comecei a orar, se é pela tua fé, a gente ora. Eu comecei a orar pelo braço dele, o olho fechado, eu orando, o braço dele não esticava, só ficava aqui assim, era até um pouco mais fino. E eu orando com o olho fechado, orando, aí eu tô vendo que o braço dele estava reto. Aí eu abri o olho. Quando eu abri o olho, o braço dele estava retinho. Foi que o braço dele não ficava reto, mas o garoto chorando. O garoto chorando, e eu falei assim, quebrei o braço do garoto. Falta de fé. Olha a falta de fé, a incredulidade. Meu Deus do céu, na empolgação, estiquei assim, deve ter quebrado o braço do garoto, eu tá chorando. E daqui a pouco veio a mãe dele chorando também. E falando, milagre, que é milagre em espanhol, né? Milagre. E o pastor César falou, foi milagre, ele está chorando de alegria, vai pronto, aí quem chorou fui eu, né? Foi uma experiência, porque a falta de fé realmente, às vezes, mas isso também foi uma das primeiras viagens, então isso também foi. Então, depois você adquire experiência no campo missionário, aí você já tem a ousadia, já tem uma visão maior do campo, não é verdade? Por isso que é necessário você praticar as missões, nem que seja uma vez por ano. Eu sei que todo mundo trabalha, é isso. No teu caso, seria assim, uma vez por ano, seria isso? Uma vez por ano. Pelo menos nas tuas Sempre férias. É tipo uma oferta, né? Você trabalha o ano todo, tem direito a 30 dias de férias. Desses 30 dias de férias, você tira 15 dias para dar para Deus. Oferta para Jesus. Quer dizer, realmente é uma... É um sacrifício também seu, né? É tremendo isso, né? Deus, ele age muito no campo missionário, não só pela fé das pessoas, mas pela separação das pessoas que vão. Porque você está abrindo mão, às vezes, de família, de descanso, trabalho, de descanso, de dinheiro, de tudo, para poder fazer aquilo que Jesus deixou. O dinheiro também você tem que se virar do dinheiro, né? Não tem nada de patrocínio, não tem nada disso não, né? Deus às vezes toca em pessoas para estar abençoando, doando, bom, né? graças a Deus. Não só os missionários, mas também a Missão Betel. Sim. Você que está escutando também, quiser participar, doando, ajudando também. A gente documenta tudo certinho. É tudo muito sério, né? Muito sério mas isso ajuda muito porque tem muitos missionários, principalmente o que foi falado, jovem. Tem jovem que não trabalha,
Tem jovem É que quer verdade. se dar ali Ainda na tá no missão, mas não tem estudo, condições, às não tem vezes, condição, tem vontade de de ir, não estar e tem. vai por causa das pessoas que ajudam missões. Que Então, ajuda. há essa vertente bem importante que é as pessoas que oram, pessoas que vão e pessoas que contribuem, que mantêm os missionários lá. Porque tem muitos missionários que não vão por causa de falta de verba e dificuldade para se manter e estar lá. E às vezes temos visto igrejas grandes fazendo culto de missões, recarga dinheiro, muito dinheiro para missões, e esse dinheiro, essa verba, não chega no campo missionário, não chega, é uma pena. Né? Então, muitos não ofertam mais, muitas pessoas não ofertam, muito escândalo, né? E é difícil, é triste. Aí quando vê um projeto desse, um projeto sério, uma coisa séria, né? Uma coisa mesmo que mostra, que faz demonstra tudo registrado, tudo bem aberto. Às vezes as pessoas ficam com medo, com receio de ofertar. Mas o projeto internacional Missão Betel é uma coisa muito séria e ela tem essa visão de tentar ajudar todos aqueles que queiram ir, não é isso? Os jovens, principalmente os jovens que não têm recurso, têm vontade, mas não têm recurso, aí a gente, vamos lá. Vamos nessa, né? E vem cá, e aí tem a parte boa também, né? Uma parte boa que tu foi na Venezuela, aí falaram para ti que tinha um videogame, né? Como é que foi a história? Só sei que falaram que você levou uma mala de dinheiro. Como é que foi o negócio? Na época a gente foi para Venezuela. Esse é um lado bom Tem para o lado pequeno, bom, né? porque Tem o lado bom, né? tem um lado difícil, porque Vamos falar missionário. coisa boa agora, né? É, Vamos, é, Josué, Caleb, né? Vamos falar coisa boa, as coisas eu boas. gosto muito de videogame, né? Aham. Então eu tava querendo trazer na época era lançamento, era o PlayStation 4. E lá, como a nossa moeda brasileira era muito valorizada, e a moeda da Venezuela estava uma crise imensa, né? A gente vai Sim. falar um pouquinho aqui sobre a Venezuela. Vocês vão ter noção um pouco do estado, como estava o país. Mas como a nossa moeda estava muito alta, então Aham. eu tive a oportunidade de comprar o videogame no nosso valor bem barato. Na época Assim, tipo assim, que é metade do eu paguei preço? 1.020 na época. Tava quanto aqui no Era Brasil? quase 4.000 reais, 4.000 e pouco. Rapaz, Era lançamento novo. Então, que tipo, diferença. E ninguém comprava. Então, quando eu parei o shopping lá, o cara tirou, Aí você teve ligou pro dono. porque você teve que cambiar 1.000 e poucos reais em Bolívar, né? E para você ter noção, a gente estava andando com mala de dinheiro. Quem olhasse parecia que a gente era rico, né? Mas não, era por causa da desvalorização da Sim, moeda. não podia trabalhar com. Lá A não tem cartão cada, de crédito, lá no tabaco a país cada socialista. R$ 1, não me engano, era 10 notas de 100 bolívares, né? 10 notas, então dá 1.000, no caso. 1.000 bolívares a cada R$ 1. Rapaz, era muito Então dinheiro. imagina 1.020 trocado em nota. 1 milhão. É isso? Mais ou menos 1 milhão e 1 pouco. milhão e pouco. E aí tu Então, parou a loja para o contar. pessoal Vão todos os funcionários foi contando dinheiro. andar, eles botaram na máquina e voltaram e ainda tava contando a nota. Contando dinheiro a tarde todinho. O shopping fechou, vocês contando dinheiro. E trouxe o. Trouxe, tá lá em casa até hoje. Tem o lado bom, né? Das missões, né? Mas o lado difícil já começou ali na fronteira, né? O bispo ele pode falar bastante sobre essa parte. Quando a gente vai para Venezuela, a gente passa por. Qual o nome daquele. É o Cabala. É o Cabala? É o Cabala. É o Cabala, são paradas do exército. São barreiras, né? Barreiras do exército Parecendo tipo venezuelano. um pedágio, parece tipo um pedágio, mas é só uns são do Exército, outros são da Guarda Nacional e outros são da Polícia Militar. Quer dizer, são três, um atrás do outro. É terrível. Então a gente passa eu acho que mais de 20, não foi? Passa. Para chegar até São Félix, né? Eu acho que foi mais de 20 paradas. Então, aí vem o pessoal armado, exército, revista tudo. Faz tirar do carro, tira, coloca a mala. Brasileiro, o que tá fazendo. Para onde vai? E para você, é uma coisa interessante que quando a gente falava que ia para a cidade, né, era uma das piores cidades da Venezuela. Então, eles olhavam para a gente assim, tipo, vai sair do tanto Brasil. lugar bom para ir, né, na capital, mas não. Caracas, Ilha de Margarita. Eles querem ir para a pior cidade. Fazer o que em São Félix? Criminalidade alta, né?
Então Jesus, ele quer isso, que a gente vá onde ninguém quer Onde ir, né? ninguém quer ir, né? Porque é muito fácil a gente ir num lugar E bonito. perguntaram, né? O que vocês vão fazer na Venezuela? Se você não está sabendo que está tendo fome, está tendo escassez, está tendo perseguição, aí tipo, o pessoal sabendo responder, né? Por isso mesmo que o projeto vai lá. Né? A missão tem que estar lá. Por Mas isso a para um lugar que importância. tá tudo bem, tudo tranquilo, fazer o quê? Né? E interessante também que a gente tinha que falar, né, que era missioneiro. Que é missionário, Só que a né? gente tinha que tomar cuidado para não falar, qual o nome? Que pega ouro, que pessoal Ah, mineiro. mineiro. Você não podia errar, que você falava que você era Missionário. mineiro, porque tinha muito contrabando de ouro, né? Por causa da crise lá. Então, que eles te pegassem mineiro, já era. Tinha muita gente tentando passar com ouro e Com tal. ouro, né? Aí a gente conseguiu, graças a Deus. Antes a gente passou numa cidade, aquilo me marcou. Nas missões tem lugares e situações que marcam às vezes a gente. Ao quilômetro Quilômetro 88. Eu 88. acho que você que está assistindo o vídeo não vai nem achar na internet Acho isso. acho que não tem, não. Não tem. Acho que nem pode ter, eu acho. Eu acho que não pode nem ter, mas a gente acha que não existe, Não mas existe, né? Parecendo faroeste, igualzinho uma cidade é uma faroeste. cidade no meio da estrada. Eu acho que é quilômetro 88 por causa quilômetro- do nome do quilômetro. Mas acha não, é por causa disso. Já viu aquele filme de De faroeste? faroeste. Então Bom, a cidade os é caras andando idêntica. armados com a pistola na cintura. Eles andam armados. Só que no lugar do cavalo é moto, né? A diferença era Isso. essa, né? No lugar Prostituição para todo lado, pessoa armada na Meu esquina. Deus do céu. E aquela troca de ouro, né? Ouro ao ar livre. E eles te olhando com cara feia, você não E pode o olhar pra piloto ele, que né? tava guiando a gente, ele falou pra gente assim, aí que o nosso coração acelerou mais. Ele falou, não encara, Não olha pra não ninguém. olha nem pra cara dele, porque que eles cismarem com a tua cara, porque lá não tem lei, é uma cidade Aí, como fosse sem lei. Sem lei, A né? lei é deles. Então que eles cismarem com o carro, com você, Inclusive, nós ficamos sabendo que um pastor foi querer fazer. Querer não, né? Foi para lá, mataram ele. lá no quilômetro Mataram 88. ele. Eles não querem. Então, aí, nesse caso, você tem que ter um certo respeito. O cara não quer, quem é o chefão lá não quer, não quer, não quer. Você pode trabalhar em Até- cima da família, até ao cita. redor da cidade, né? Até cita, bispo, porque eu acho que é importante o pessoal saber a importância de ter alguém da região para poder guiar quanto à missão. Na Venezuela, tem país, a maioria dos países você não pode ir sozinho. Não tem como você ir sozinho. Principalmente na Venezuela. Você tem que ter um guia, tem alguém dali, da cidade, né? do país, aliás, do país, para poder a gente caminhar e ele desenrolar. Quando para numa barreira daquela, ele desenrola melhor, né? Porque você vai desenrolar na tua linguagem brasileira, né? Mesmo que você fale espanhol, tem ainda a gíria, tem as coisas mais que você tem mais dificuldade com aquele pessoal. Uns são até bonzinhos, uns são até cristianos. Cristiano é evangélico, né? No espanhol. É cristiano, às vezes um fala, Joe cristiano, eu sou cristiano. Opa, que bom, eu sou evangélico. Mas uns são totalmente, né? Detestam, não querem nem saber. E faz cara feia e realmente é difícil. Esse quilômetro 88 é interessante que você não pode nem sequer pegar o celular para mostrar, não vai achar que você está tirando foto ou filmando e você lá mata ali mesmo, né? Lá mata ali mesmo e enterra por ali mesmo. É igualzinho faroeste. Não tem lei. Não tem lei nenhuma. Ninguém manda. Tudo que tu imagina a Babilônia é ali. Eu passei várias vezes ali, das várias vezes que eu fui na Venezuela, nós fomos uma cerca de 8 vezes mais ou menos na Venezuela, eu pude estar ali. E uma que eu vi foi o comboio do exército passando batido. Ele nem para. O próprio exército venezuelano não para lá. Falei, rapaz, e eles olhando para que eles não pudessem parar. E o comboio passou direto para ir para outra cidade. Eu testemunhei isso. Então, nossa, é difícil mesmo. Então a missão já começa já no caminho. No caminho já é a missão. Quando se dispõe a
a se colocar para fazer missões, você tem que estar apto aí para qualquer coisa que acontecer. Então, por isso que é a prova realmente de amor. De É amor, né? você estar em missões, porque realmente não é tão fácil também. Não tem só o lado legal, bom, mas tem um lado difícil, né? É momentos que tua alma dói, né? Você vê situações que passam, principalmente na Venezuela, É, né? quando terminou, nós ficamos numa casa, a caravana ficou numa casa alugada, não foi? Ficou numa casa, alugamos uma casa. Quando terminou, nós levamos comida de Roraima, de Boa Vista, um carro só de comida, para poder, que lá não tem comida, né? Não tinha, né, na época. É uma escassez muito grande. Levamos comida para gente, levamos carne, levamos tudo. Quando terminou a missão, sobrou algumas coisas. Aí foi distribuído para as pessoas ficarem ajudando, né? As cozinheiras lá ficaram ajudando. Aí tu lembra o que aconteceu quando entregaram, acho que foi um pacote de 5 quilos de É, arroz? aquilo dali Que foi. lá não existe pacote de 5 quilos de arroz aqui no Rio. Aliás, não só lá, eu morei em Manaus, não tem 5 quilos, é pacote de 1 quilo. Esse 5 quilos não existe É, lá para o uma. norte. E lá também, na Venezuela, não tem. Eles nunca tinham visto um saco. E eles compram tal de teta. A pobreza é tão grande lá o que é teta? É um saco. Um saco que amarra o saco, e fica a ponta do saco aqui, uma teta de arroz, uma teta de café, uma teta de açúcar, um punhado assim, tipo um punhado assim, na mão. E porque é o dinheiro que tem, pode comer um ovo. Lembra disso? Eu vou comprar ovo, foi comprar uns ovos, 1 ou 2 ovos. Não, ponto é que a cartela. A mulher ficou assim, né? Aí mandou chamar o marido, começou porque ele estava comprando todos os ovos da mulher. Uma cartela daquela, era todos os ovos que ela. Até uma curiosidade pro pessoal que tá assistindo, você não encontra nada inteiro, assim, saco de quilo de arroz, é tudo um É tudo punhadinho, um punhado, tal de saco teta, né? transparente, 100 gramas de café, né, 50 gramas, é um pouquinho dentro do saco. Dentro É do por causa saquinho. da dificuldade financeira, porque ninguém tem para comprar. Então, eles reduzem para que as pessoas possam comprar pelo menos um pouquinho. A gente foi no mercado, a prateleira chegava vazia. Você na parte do arroz tinha 5 sacos de arroz de 1 quilo, numa prateleira imensa. Então, tipo, até para comprar faltava. Mesmo com Mesmo com dinheiro, você dinheiro, não tinha o que comprar. a situação era bem complicada. E o que o bispo citou foi no final, foi bem impactante que a gente foi fazer doação dos alimentos que sobraram e não ia trazer para o Brasil. Não Não tinha. ia trazer É, de volta, né? a gente foi dar pro pessoal que ajudou a Que gente ali ajudaram a gente constantemente, estava auxiliando a gente nos lugares. Chamamos a mãe e o filho para receber o para pacote de 5 quilos de receber de arroz. 5 quilos de arroz. Quando a gente puxou os 5 quilos, eles choravam de soluçar, Chorava muito. de soluçar. Aquilo dali impactou a gente, missionário, de tal forma que a gente às vezes reclama aqui do Brasil pela situação que a gente tem, o trabalho que a gente trabalha, o emprego, a dificuldade financeira, mas não tem nenhuma noção, às vezes, que muitas pessoas estão passando, Verdade. entendeu? Dariam tudo. Eu não lembro, não me recordo o valor, mas não sei que citaram, o bispo acho que pode me corrigir, que era quase um salário o quilo de arroz, 5 quilos de Os 5 arroz. quilos de arroz seria mais ou menos um salário mínimo Era, do se- mês Seria da quase um pessoa. salário mínimo do mês. Então, nunca eles iriam comprar um quilo de arroz, 5 quilos de 5 quilos de arroz. arroz. Se é um punhado, nem 1 quilo eles não compram, né? Uma coisa também, na parte dificuldade financeira, mexeu muito comigo. Eu estava na varanda e tinha um senhor que ajudava muita gente. Não me recordo o nome. Félix. Félix, Mano Me lembro Félix. dele. Irmão Félix. Magrinho, ele Isso. alto, né? Ele ajudava a gente, direcionando a gente, apoiando a Muito gente. alegre, sempre contente, É. sempre alegre, falando. Aí Deus tocou no meu coração para eu pegar, dar umas notas de reais para ele. Eu não me recordo O a valor. quantidade, mas eu acho que eram umas 3 notas de R$ 2. R$ 6. Aham. Dobrei, dei na mão dele. Ele agradeceu, foi para casa. Quando chegou no dia seguinte, ele veio quase chorando, agradecendo. Não entendi, não lembrava mais.
Aí ele foi e sentou comigo, falou aquele espanhol. Porque a gente tem uma dificuldade também. Você que vai fazer missão, as primeiras missões você tem a dificuldade linguística, né? Você aprendeu o espanhol da escola não é igual o espanhol do local, às vezes. Então, às vezes ele fala rápido, tem gíria, tem palavras. Sotaque. Então, Deus também abençoa, que a gente acaba aprendendo. E cada país também tem um espanhol diferente. Vai no Chile é um espanhol, vai no Venezuela é outro espanhol. Né? Então, mas a gente aprende culturas diferentes também, é bem interessante. Você tem. O pior de todo é o da Argentina, né? Da Argentina, meu Deus do céu. Você tem a agregar bastante por você aprender outras línguas, você fica com mais oportunidade de falar o evangelho melhor, levar Jesus. Mas voltando ao assunto, ele veio agradecendo. E eu perguntei o porquê. Aí ele chegou para mim e falou. Aí falou aquele espanhol, mas eu entendi. Ele falou assim: graças àquele dinheiro que eu tinha dado, foi o dinheiro que ele pôde levar a janta e guardaram para o almoço da família dele. Aí aquilo bateu na minha cabeça e eu pensei assim: eu dei R$6. R$6. No dinheiro dele, aquilo ali era um valor bem alto, né? Entendeu? Aí a gente às vezes reclama pelo pouco que eles têm. Às vezes a gente pergunta também, por que a gente não pode fazer missão aqui no Rio? Aqui, tem pessoas também passando necessidade. Às vezes as pessoas se questionam isso, mas quem vai lá no Félix? Quem vai lá? Quem vai lá na senhora com filho que ganhou 5 quilos de arroz? Aqui tem milhões de igrejas, mas as igrejas que às vezes criticam, por que tá indo lá fora? Porque eles não fazem aqui dentro, sabe? Eu já falei com o pastor, né? Eu falei uma vez com o pastor, assim mesmo, porque eu não aguentei, eu tinha que falar. Ele veio falar, né? Foi quando minha viagem para Angola. E tal, trabalhei com as crianças lá e tal, e um trabalho muito bonito, e ele falou assim, poxa, para que tem que ir na África, se ali em Cascadura tem tanta gente necessitada, criança e pessoas necessitadas e precisando. Eu falei, aonde? Aí na Praça de Cascadura, na Praça, tem o que lá? Tem família, tem jovens, homens, mulheres, tem lá. Vem cá, você sabe onde que é? Você sabe quem está lá? E se já foi? Só foi? Não, mano, não. Olha só, você está preocupado que eu fui na África. Você só sabe de onde tem e não foi lá ainda. É por só ir lá. Eu sei que onde eu fui, precisava. Eu fui lá, longe, na Angola. Eu sabia que precisava de criança que não tinha nem escova de dente. Criança com 10, 12 anos sem escova de dente. Levamos escova de dente, levamos comida, levamos um montão de higiene para as crianças, levamos uma máquina de fazer fralda e fazer absorvente para as mulheres, uma máquina que foi doada para uma cooperativa. Isso é missão, tá me entendendo? As crianças andavam sem roupa, pelada, porque pelo menos andavam com uma fralda. Então, foi um trabalho muito bonito lá na Angola. Tá me entendendo? E aí ele falando que eu tinha que ir em Cascadura. Ele sabia que em Cascadura tinha gente precisando. Era para ele ir. Se Deus mostrou a ele, né? Eu tive que falar assim para ele. Poxa, você sabe onde tem, sabe que precisa de pessoas que precisam e tu não vai, né? É para você ir. Eu fiquei sabendo que lá na Angola precisava e fui. Aí ele ficou meio assim comigo, não é questão de visão, é questão de necessidade. Quando Jesus estava na casa da sogra de Pedro e curou a sogra de Pedro e tal, aí ali é Cafarnaum. Aí a casa encheu, logo depois a casa encheu, de tarde, depois do almoço, encheu, ele curou, expulsou demônio, fez muito. E, por certas madrugadas, Jesus sai. Marcos 1, capítulo 29, versículo 29, a partir do 29, Jesus sai para um lugar distante para orar. A multidão, um grupo de multidão, foi atrás dele e os discípulos também, falando, não se aparta da gente não, pô. Aí ele fala, convém que eu vá em outra cidade pregar o evangelho. Foi para isso que eu vim. Ele podia ficar só Cafarnaum. Ia ter enfermo, doente o suficiente para ficar os 3 anos dele lá no ministério dele. Mas ele teve, não, convém que eu tenho que ir para ficar. E quem vai sair para outros lugares?
As pessoas têm que entender que é necessário sair para outros lugares. Tá? Entendeu? Se você ficar só atendendo o pessoal local, quem é que vai lá na Índia? Quem é que vai lá na. Aquela experiência que você teve no Equador, com muitas crianças órfãs, abandonadas no asilo, foi isso? Essa foi uma das experiências que também marcou. E foi interessante quando a gente foi lá, a moça falou que estava orando para que fossem pessoas ali naquele local ali. Então, As crianças carentes, uma necessidade de carinho, elas se abraçam, as crianças se abraçam a gente, né? Uma necessidade de um afeto de mãe, de pai. não queriam que a gente fosse embora depois. Ficaram ali abraçando, brincando com a gente. A gente também fez as doações também de alimento, a parte de higiene bucal, né? Tinha muitas crianças com o dente todo ruim, estragado. Nós levamos um dentista, né? Nós levamos um dentista Qual o nome profissional. dele? Ângel, pastor Ângel. Angel, né? Isso. Ele virou missionário, agora faz parte da missão Betel. Né? A gente foi numa das missões, né? Ele auxiliou a gente e hoje ele é um dos missionários. Nosso dentista, né? Então, nos ensinou a fazer. Então a gente também tem missionários em outros lugares também, né? Temos. Na Venezuela, pastor Cláudio César também, né? Aquela de Minas. Aqui no Brasil nós temos Roraima, Boa Vista, Manaus, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, né? Rio, bastante. E fora? Fora nós temos o Sureste, lá da Índia, também está o projeto Missão Betel. Temos o Moisés, da Angola, né? Moisés, Edna, lá da Angola, da África. Temos tem um Portugal, que agora esqueci o nome dele, e temos alguns que são simpatizantes lá dos Estados Unidos, Dinai, também, né? O pastor Dinai está sempre conosco, está sempre nos apoiando. E temos também alguns que são aqueles que são colaboradores, né? Muitos colaboradores de outras denominações, de outros países também. Mas as crianças, eu não queria deixar ir embora, né? Não queria deixar... Não queria deixar a gente ir embora mais, depois que a gente foi lá fazer a obra social. E pessoas que aqui do Brasil, principalmente as mulheres, né? Teve bastante dentro da missão que gostavam de fazer trabalhos infantis. É uma grande oportunidade para quem trabalha com crianças, né, em missões, que sempre a gente tem aquele dia que é voltado para as crianças. As crianças. A gente fecha a igreja e vem o pessoal, as crianças locais. E as crianças gostam, né? Gostam, ver o palhaço, ver aquela alegria, né? Levar um pouco de alegria. E sempre voltado, uma mensagem sempre voltada para Jesus, né? Uma mensagem sempre evangelística, né? Mas tem apelo, as crianças têm apelo para as crianças também, né? Tem. Teve criança que voltou para Jesus também. Eu lembro que teve eu sei desenhar bastante, né? Aí teve uma das missões que a gente fez um trabalho que eu até ia trazer, só que eu esqueci. Podia trazer, botar na tela aqui pro pessoal ver. Uma menininha linda. Vai estar no nosso site já, né? Uma menininha linda. Eu tirei a foto dela pintando o desenho que eu fiz. Ela falava espanhol, assim. Então, são momentos, às vezes, que você passa que faz valer a pena a dificuldade que você teve para chegar naquele local ali. Então, a missão, ela é bem gratificante, sabe? Muito gratificante. E no último dia, é verdade que as pessoas choram, se abraçam. No último dia, são cerca em média, de 15 dias, não é isso? A maioria é 15 dias, mais ou menos. Em torno de 15 dias. Aí, chega no último dia, parece que é uma despedida, o culto, aí é uma choradeira. As pessoas se apegam, né a você, assim. Interessante, como fosse... Eu gosto muito de ensinar, sabe? Eu dei muita aula de escola bíblica aqui no Brasil. Então, eu tive muita oportunidade, sempre que eu vejo jovens e adolescentes juntos, eu tenho vontade de ensinar. Então, eu participei da missão na Argentina, os jovens se juntaram constantemente comigo, pediam para sentar na mesa, a gente fazia todo dia de manhã estudo da Bíblia. Todo dia? Eu, o pastor
e mais os jovens lá. Sentava para fazer todo dia aquela vontade de aprender a palavra assim. É bem gratificante também. Então são momentos que às vezes que a gente fica marcado, né? Fica marcado, fica. E experiência, voltando ao assunto que a gente está comentando, que por que fazer missão lá fora? Eu passei uma experiência que aquilo me marcou também, que foi eu, o evangelista Marcelo, visitar uma senhora que o pastor, ele direcionou a gente para visitar uma senhora que estava afastada da igreja dele. Acho que foi no Uruguai, não me engano, no Uruguai. No meio do caminho, houve um problema, a moça não vai estar, mudou a casa. Aí fomos para outra casa de outra senhora. Quando a gente chegou no portão, a senhora olhou pra gente assim como viu um fantasma. Sabe aquele olhar, tipo, tipo, eu tô vendo mesmo. E olhando, entramos na casa dela, começamos a conversar com ela, falar da palavra, e ela o momento todo olhando pra gente como se estivesse vendo um fantasma na frente. E eu já tava meio assim, eu falei, essa moça tá olhando muito estranho pra gente, né? Aí depois ela teve a oportunidade, fez oração, conversou, aí ela teve a oportunidade de falar. Aí eu entendi o porquê ela tava olhando assim. E era por quê? Ela sonhou, ela era afastada, estava em depressão profunda. Quem fazia tudo para ela era a filha. Ela tinha uma filha jovem, devia ter uns 19 anos. Fazia tudo para ela, não fazia nada. Saía de casa, ficava deitada constantemente, nada. Depressão profunda. Mesmo. E triste com a igreja física. Sim. Foi magoada, chateada dentro de igreja e falou que nunca mais pisaria dentro de uma igreja. E ela falou com Jesus assim que só que Deus mandasse realmente um sinal para poder ela voltar. E ela sonhou com duas pessoas e uma das pessoas era a gente. O rosto do... Qual o nome dele? O evangelista Marcelo. Marcelo, né? E tinha mais alguém junto, no caso eu. Ela sonhou. Então, quando ela viu o rosto do... Ela ficou sem acreditar. Ela ficou sem acreditar. O meu sonho... Então, ou seja, Deus às vezes move tudo forte. de um lugar para ir em outro país para poder salvar uma vida só, uma pessoa. Então, às vezes a gente questiona por que fazer missão lá fora? Por que tem que ir lá fora? Né? Aí o porquê? Precisava uma pessoa, Deus mudar tudo, mudou até o caminho do carro para poder encontrar ela para que aquilo que Deus mostrou para ela acontecesse. Entendeu? Eu não tive mais notícia dela, mas ela teve no culto. Uma coisa que ela nem foi, nunca mais foi. Então eu creio que ela está firme hoje com Jesus. Certeza, rompeu a barreira. Então, em missões acontecem coisas assim surreais que são experiências para você que tem vontade de ser missionário, está indo fazer, porque você vai com certeza sair com a sua própria experiência. Com a experiência totalmente diferente. É muito gratificante. Sobre essas falas que você ouve também, uma das falas também que as pessoas falam muito é: você já ganhou a tua família para Jesus? Já ganhou o teu vizinho da direita? Já ganhou para o teu vizinho da esquerda? Por que você quer ir para a África? Você nem ganhou a tua família toda para Jesus, né? As pessoas falam muito isso. Mas é que as pessoas têm que ver que quem é que afirma que é eu que vou ganhar minha mãe para Jesus, ou meu filho, ou meu irmão? Quem é que fala? Quem é que garante? Não é mesmo? Então tem um caso muito interessante, Adriano, que é bom apresentar aqui. Um pastor de uma igreja até bem enorme, ele a esposa, tal, a igreja. Só que os pais deles não se converteram. Entendeu? Respeitava a decisão, eles não se converteram de jeito algum. Entendeu? E ali, Deus sabe, né? Eles sempre orando para o pai, pela mãe, a igreja orando para o pai e para a mãe, mas eles permaneceram firmes na fé deles, da religião deles, na fé deles, né? Não vou aqui falar o nome, tudo interessa, né? Eles tinham uma religião, tinha uma fé, tal, e ali permaneceram. E o pastor era de um rebanho grande.
Rebanho grande, né? Entendeu? E avivalista, ganhava alma, ganhava muita gente, ele ganhava muita gente para Jesus. Ele era uma pessoa muito usada por Deus, mas não ganhou nem um pai nem mãe. Saiu três missionários do Haiti. Ah, vamos lá, vamos parar para pensar agora. Haiti, um país totalmente arruinado, né? Politicamente, economicamente, fisicamente, país, né, necessitado de receber missionários. Deus tira três missionários do Haiti para vir para o Brasil. É coisa de é coisa de louco, né? Você vê que o evangelho. E eles começam a fazer um trabalho missionário aqui no Brasil, esses três missionários lá do Haiti. E eles fizeram tipo aquele né, tipo aqueles que batem em porta, né? Começou a bater em porta, e se apresentava, falava, eles aprenderam a falar português. E aí eles falavam, tal, tal. E bateram na porta da mãe do pastor. Estava a mãe, estava o pai nesse dia. Ela, com educação, muito educada, ela recebeu tal, mandou entrar, e falaram. Quando foi mais tarde, isso foi de tarde, quando foi mais já tardinha, telefonado para o pastor. O pessoal lá da igreja, do pastor, o pastor estava lá fora, não sei se estava no trabalho, telefonou, ó, vai para casa correndo. Ele ficou assustado, vai para casa correndo agora. Mas o que aconteceu? Vai para casa, vai lá para casa da tua mãe. Vai para casa da tua mãe agora. O que é? Vai lá, vai lá. E ele ficou preocupado, né? Aí pegou o carro, foi correndo para casa do pai e da mãe, chegou lá, já tinha gente pra caramba na igreja, né? A mãe dele e o pai dele aceitaram Jesus através da palavra do missionário do Haiti. E elas começam chorando e sendo batizada pelo Espírito Santo na sala, um montão de gente. Aí uma das diaconisas da igreja foi lá para a mãe do pastor, viu o que estava acontecendo, telefonou para a igreja, telefonou para um telefonou para o outro, a casa já estava lotada de gente, o pessoal da igreja já estava todo mundo lá, né, falando em língua, aquele movimento todo, a mãe depois ele chegou lá e ficou sem entender, a mãe falando em língua, o pai também, todo mundo sendo batizado pelo Espírito Santo, um poder de Deus ali tremendo, e os haitianos ali também na roda. Então, você vê que é assim, é por isso que a missão ela é necessária. Porque é você que Deus escolheu você para consertar um casamento lá em Portugal, lá na Suíça. Um jovem, uma família que está destruída, né? Um casamento que está destruído, um jovem que está perdido nas drogas. Então, é isso que as pessoas têm que entender e compreender. Está me entendendo? Deus ele move tudo para poder salvar uma vida, né? Então, a importância da missão. Precisa realmente, a missão tem que ser feita, realmente. E a gente, como cristão, tem que estar acendendo essa chama, sabe? Tem se apagado. Tem se apagado Tem se muito, né? apagado. Eu fico triste, as igrejas não falam, não tocam no assunto nem sequer. Algumas têm até cultos, né? De cultos de missões, né? Faz uns cultos, não sei para quê, não sei que a finalidade é Tem igrejas que o nome é igreja missionária, mas às nunca vezes nem a foi missão local aí local, estamos fazendo. nenhum evangelismo tem, né? Infelizmente, né? Aí volta o que a gente falou, é a falta de se aprofundar no evangelho, porque se a gente se aprofunda, a gente vive ele na intensidade, o que realmente ele é. O que ele é? É amor, é realmente amar o próximo, amar vidas. Fazer de tudo para que uma alma se renda e venha ter o quê? O principal, a salvação. E eles têm se perdido. Por isso que é um exemplo que eu citei da senhora, ela se magoou dentro da igreja. É verdade, tem A bastante gente gente tá que tão estão. superficial que a gente não tá vivendo aquele amor. A gente aponta, a gente julga, mas a gente não tem aquele amor de estender a mão e falar, eu tô contigo, Verdade, tá né? perdoado, porque o mais importante é a salvação. Teve uma vez que eu estava dando um estudo para os jovens, eu fiz de propósito. Eu fiquei falando assim, você dança para quê? Você prega para quê? Você estuda para quê? Você vem para a igreja para quê? Comecei a perguntar tudo. Você toca para quê? Aí todo mundo, eu toco para adorar a Deus, eu danço para. Só que eu virei no final e falei assim:
tudo que a gente faz, o intuito final é a salvação. A sua dança impacta a vida para levar a libertação, para que tenha o quê? No Isso. final, salvação. O que você ensina é para você sentar para quê? Para ela absorva a palavra e a verdade o liberte. Ou seja, tudo no final, o louvor. O louvor é para quê? Para edificar, para adorar, mas no final vai impactar vidas para quê? Para se aproximar de Cristo, para ter a salvação. Então, tudo, a essência do evangelho, o final é eu se manter de pé para que eu chegue o quê? Para ter a coroa da vida, a salvação. A gente tem perdido isso, a essência do evangelho. Então, quando se perde Verdade. isso, a gente já não vive mais superficialmente, a gente vive superficialmente. Então, por isso que essa chama por amor por vidas, por evangelismo, por Essa missões, está igreja, vamos lá, difícil. essa igreja que está agora, essas montes de igrejas. Aliás, tem até igreja antiga, mas ficou igual às outras, as modernas, vamos dizer assim. Cada um pensando em si, cada um procurando a sua necessidade. É uma igreja totalmente individual, né? É cada um para si, buscando os seus interesses. Não tem esse nosso de quer saber de ninguém, quer saber. Né? É interessante como é que transformaram o evangelho. Uma coisa é única, privativa, é minha vida, vou orar pela minha vida, vou orar pela minha família e acabou. Né? E acabou. E tá assim. E todo mundo é para derrubar alguém. Né? As pregações esse que te viu caído e lá não te ajudou, vai ver só quando você estiver lá em cima. Um evangelho vingativo. Todo mundo vai se vingar de todo mundo, vai mostrar. Todo mundo vai ter que ver. Todo mundo vai ter que ver o quê, cara? Né? Todo mundo vai ter que ver o quê? Né? A gente perde o principal, porque Jesus ele fala que vai buscar a sua igreja, não a igreja A, a igreja B, É mas verdade. aquela que faz parte da igreja do Senhor. A igreja do Senhor é uma só. Então, E ai daquele que não ama o próximo como a si mesmo. quando a gente se individualiza, a minha igreja, eu limito isso, eu estou limitando o próprio Deus, porque não tem como a gente limitar a mente de Deus. Eu costumo falar que a mente de Deus a gente fica tentando entender, não tem como a gente entender. Então, a gente ficar limitando o evangelho, limitando em placa denominacional, em igreja, é algo que Jesus ele não quer. Ele quer que a gente seja a igreja. A igreja A, a igreja B, a igreja C, todas se convertam a levar a salvação. E aí tem perdido isso. A gente tem perdido isso, infelizmente. E esse evangelho fica difícil, né? Esse evangelho egocêntrico, uma pessoa pensando somente em si mesmo e não cristocêntrico, né? Não O é voltado centro sempre é Jesus, o né? centro tem que ser sempre Jesus. E é muito triste ver esse evangelho como está sendo apresentado. Eu ouvi de agora, foi há pouco tempo, dessas igrejas que estão agora, tudo escuro, tudo. Eu sei que alguns vão me criticar, mas sinceramente, eu não consigo. Eu estou sendo muito sincero, eu não consigo entender. Porque tem que apagar as luzes, porque tem que ficar com um jogo de luz colorido, jogo de fumaça, para poder fazer um culto. E ele estava falando que a igreja somos nós. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Aí eu quero saber onde está na Bíblia, onde está escrito que nós somos a igreja. Não tem isso, né? Pelo menos em nenhuma tradução, nenhuma versão que eu já pesquisei, não tem. Tem falando, nós somos templo do Espírito Santo. Templo, uma coisa, igreja é outra. Igreja é um conjunto, né? É um conjunto de membros para formar uma igreja. A parte de um corpo. Nós somos parte de um corpo. Sozinho não temos função nenhuma. Ele ensinando, não, a igreja somos nós. Aí falando, não, daqui não é altar, altar é o nosso coração. Tiraram até o altar agora, não é mais altar, é palco. Ele mesmo fala, é palco. Aí depois, no começo, eu fiquei triste, sabe, Adriano? Fiquei triste, pô, palco? Poxa, depois eu falei, não, ele não tá errado, não. Eles estão certos. Não é aquilo ali que estão ali em cima, não é altar, é palco. Até concordo. Porque também aquilo que estão fazendo ali é show, é espetáculo.
Espetáculo e show é apresentado em palco. No púlpito, no altar, é apresentado culto ao Senhor. Não é show. Então, é por isso mesmo. É por isso que você vê pessoas ali não estão libertas, pessoas usando drogas para tocar, pessoas da fornicação. Ali, por que nada acontece? Porque não é altar. Realmente não é altar, não acontece nada. É um palco, pode acontecer. Pode fazer o que quiser. Tá tudo ok, tá tudo certo. E o louvor saiu bacana, todo mundo gostou, todo mundo viajou, levantou a mão, dançou, fechou os olhos. E, infelizmente está isso aí. Mas eu sinceramente, eu sei que tudo é permissível de Deus. Então, tudo é permissível de Deus. Há um propósito e os remanescentes vão continuar, a igreja vai continuar. E é daí para pior, coisas piores vão acontecer, porque já está escrito que as coisas iam ficar assim desse jeito mesmo. Mas o que me alegra muito é ver aí fora igrejas ainda sérias, igrejas ainda tradicionais, igrejas que mantêm a doutrina, a sã doutrina. Isso é muito importante. Eu viajo muito, Adriano, né? Já fui para 17 países. Eu sei que é pouco ainda, né? Perto do grupo, nós vamos ter aqui um mapa, nós vamos estar apresentando aqui já um mapa dos lugares que o projeto internacional Missão Betel já esteve. E eu vejo que tem muitos países ainda, graças a Deus, mantém ainda, né, o tradicionalismo, a fé cristã, a doutrina, a santa doutrina. Né? O Espírito Santo não cria nada novo, não tem nada novo. Novo é a misericórdia do Senhor que renova cada manhã na nossa vida. Isso é novo, toda manhã é novo. Eu costumo até conversar com quem é mais próximo, costumo falar que às vezes a gente vê por aí as pessoas elas se preocupando demais com, como é que eu vou dizer, o meu eu. Sim. Entendeu? A minha imagem, o que você mais esquece o que realmente é o evangelho. O evangelho é a simplicidade. O próprio Jesus era simples. Por isso que a Bíblia fala que era mais humilde. Ou seja, o evangelho é eu ter essa humildade, realmente. E isso revoltava muito aqueles doutores da lei, que eles andavam todo, né? Que eles ficavam todo com aqueles roupão, com aquelas roupas todas bonitas. E Jesus simples, com aquela sandália simples, andando simplesmente. Isso revoltava muito eles, dos doutores da lei, né? Às vezes alguém quer trocar, inverter os valores, entendeu? Às vezes eu pensando que eu invertendo, me moldando, eu vou mudar alguma coisa, vou trazer pessoas. Não. O verdadeiro evangelho é a verdade. Você me lembrou agora aqui, a tua fala agora, eu me lembro que me mostraram uma foto, não vou também falar, que nós temos ética aqui, uma foto de um pastor famoso, né? O terno dele, pelo que a reportagem estava falando, que o terno dele custava 25 mil reais. Um terno, corte não sei o que, italiano, não sei o que. Meu terno não chega a esse preço, não, os ternos que eu tenho. Então, o terno, tem uma foto dele com esse terno, recebendo uma oferta especial, que ele tinha pedido uma oferta especial de 50 reais, e uma senhorinha de chinelo de dedo, uma roupinha bem simples, ela dando o envelope e ele abençoando. O cara desse, ele não sente nada assim? Será que ele não... Será que não... Né? Não se sente constrangido? Ele vestindo um terno de 25 mil reais, pagando 50 reais da viúva. Assim, é uma coisa assim... É difícil de aceitar certas coisas. O evangelho, infelizmente, está muito superficial. Tudo de acordo com o que foi falado no início. A gente tem vivido um evangelho qual não há profundidade na palavra. Então, consequentemente, isso se torna natural. Você vê que eu querendo viver o verdadeiro evangelho, exemplo, você que está escutando aí, você querendo manter os valores, os princípios, a palavra, você vai acabar se tornando errado em meio à sociedade. As próprias pessoas dentro do evangelho que se diz cristãos
Vão falar, você é muito quadrado, você é muito chato, muito chata. Ah, não é bem Você assim. tá Ah, errado. mas você tá demais. Não. O evangelho é renúncia, o evangelho é não, o evangelho é abrir mão. Só que as pessoas hoje em dia, por se preocupar demais com o seu eu, com o meu eu prefiro moderar, sabe? Eu vou fazer meio, eu vou. Só que a gente esquece. Ou Só que então, ou então maquiar, vou pôr uma maquiagem aqui, né? a Pra ficar gente bonito. esquece que quando Jesus ele vai buscar a sua noiva, ele não vai buscar meia igreja. Ele não vai buscar meia santidade, ele não vai vir buscar meia. Então, o evangelho se ensina um não. E a gente, no século XXI, por não ter profundidade no evangelho, na palavra, a gente acaba querendo se adaptar. Ah, não é bem assim, não, é demais. Essa situação todinha, ela atrapalha a missão, não atrapalha? Porque você vai, a pessoa chega no lugar para apresentar uma missão. Aí vendo tantas coisas ruins, tantas coisas, notícias péssimas, né? De suborno, de E roubo, às vezes atrapalha atrapalha, né? porque a gente quer levar o verdadeiro evangelho e aí a pessoa às vezes está Mais um. esperando o quê? A Mais um. bênção, o carro, a casa. Só que o evangelho de Não, Cristo é o não fala quê? nada disso, né? O exemplo, o jovem rico. Larga tudo, me segue. O coração dele estava voltado ali Então, pelo o dinheiro. evangelho não você vê, eu até costumo falar, você vê os discípulos indo atrás de Jesus pedindo cura e bênção? É Dificilmente. verdade. Você não via. Vamos ver. Quem ia atrás era o quê? A multidão. Quem é discípulo não vai, sabe por quê? Porque está seguindo Jesus. Automaticamente as bênçãos nos seguem. Ou Verdade. seja, nós que somos discípulos de Cristo, Verdade, somos é. cristãos, a gente não tem que ir pela bênção, pelo que Deus pode proporcionar. A gente tem que ir pela verdade que nos liberta, Jesus. Automaticamente as bênçãos nos seguirão. A gente tem invertido os valores, a gente tem o quê? Seguido Jesus pelo que ele tem a nos oferecer. E a gente vai em missões, a gente tem essa barreira. Às vezes as É pessoas verdade. vão querendo ter uma bênção particular, o missionário vai vir, vai pela sua fé, mas será que a essência do evangelho é essa? Não, a essência é, você não viu os discípulos de Jesus indo atrás de Jesus, me cura, me liberta disso, não. Eles iam, largavam. Largava Eu tudo. preguei uma vez, eu falei assim, quando ele foi chamar Mateus era o quê? Cobrador de Cobrador de impostos. Quando impostos. foi chamar o pescador, foi Pedro. chamar, eles foram largando tudo que estavam fazendo e Na viviam hora. para seguir Jesus. É. Por isso que eu até falo, quando Jesus ele vai chamar Pedro, pescador, imagina, Jesus ele vivia uma vida normal também. Comprava, trabalhava, ele assumia a carpintaria do pai, né? Sim, A sim. Bíblia não diz, mas pela cultura a gente sabe que os filhos ficavam Isso. tomando conta das coisas que o pai fazia. Isso. Ou seja, ele ia para a cidade pescária, de pescaria, onde Pedro consequentemente trabalhava. Ou seja, Pedro não conhecia Jesus somente por profeta, conhecia ele por lhe dar de falar, porque ele tinha que comprar para a família dele. Ou seja, que ele tivesse um mau testemunho, quando ele chamasse Pedro para largar tudo e seguir, ele ia falar o quê? Você, Jesus, caloteiro, você não. Eu te Mas conheço. Jesus chamou ainda que Pedro larga tudo e segue. Mateus cobrava imposto na cidade toda. Conhecia Jesus não só por ser um grande profeta da época, que o pessoal conhecia ele como um grande profeta. Até os livros falam, né? É. Tem Flávio Josefo, né? História dos Hebreus cita ele. Fala. Não me engano, ele era até um autor que não crê, né? Ele é judeu ortodoxo, não crê na vinda de Cristo. Ainda crê que ele vai vir ainda, mas no livro ele cita Jesus como um grande profeta. Ou seja, até pessoas que não creem em Jesus teve que citar na história, né? Que realmente ele existiu. Então, ou seja, as pessoas seguiam Jesus não pelo que ele oferecia, mas pela índole, por quem ele era. Ele vivia realmente o que ele pregava. E nós cristãos temos que seguir Jesus não porque ele tem pelo oferecer, mas pelo que ele é, a essência que ele é. Por isso que ele fala, eu sou a verdade e a verdade vos libertará. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, ninguém chega ao Pai o quê? Que está no céu, Deus, salvação.
Eu não chego à salvação se não for por quem? Por Jesus, a verdade. É o caminho. Ou seja, eu preciso seguir Jesus não pelo que ele pode me beneficiar, mas pelo que ele é na minha Pelo que ele vida. é. A gente tem perdido isso. Muito, muito, Por muito. isso que as igrejas têm vivido o quê? Vamos agradar, porque as pessoas estão seguindo pelo que eu posso Emocional, oferecer, né? o que eu vou proporcionar dentro do que Oferecer. o real evangelho, que é: vinde a mim como estás. Tem que largar, Tem que tem renunciar. que né? renunciar, Tem tem que que parar de beber, tem que parar o vício, tem que parar de tudo. Ser A gente tem sóbrio, né? perdido isso, entendeu? As pessoas estão... Vamos meio termo. Parece que a gente rasga uma parte da Bíblia e fala: isso não é tão agradável, vamos cortar um pouquinho, tira isso um daqui não é pouquinho. bem assim, não. É. Não, ou é ou não é. Então, com Jesus, ele voltar e vai buscar uma igreja realmente verdadeira, santa, completa. Então, a gente, como cristão, tem o papel de manter isso. E às vezes a gente se torna errado. Você falar algo que realmente a E Bíblia... o bom dessa experiência de missões, por incrível que pareça, muita gente fala assim, mas todo mundo já ouviu falar. Eu fui para muitos lugares, né? E um dos lugares assim, mais distantes que eu pude estar e ver foi na Índia, né? E muitas pessoas não conhecem Jesus. Não, Jesus já foi falado muito. Não E foi. lá é Muito, vários deuses, né? Como é entendeu? que é lá? Até lá é hindu, que é 95%, 90 e pouco por cento de hindu, e depois tem o Islã. Lá não tem Em nem segundo- churrasco, né? O cristianismo. Lá não tem churrasco, não. Não tem churrasco, não. Na vaca é sagrada. O hinduísmo, o cristianismo, não chega a 1%. Não chega a 1%. E quando a gente fala cristianismo, é juntando tudo: católico, testemunho de Jeová, evangélico, adventista, tudo que leva a Cristo, a católica apostólica romana, todas elas não chegam a 1%. O resto é o hindu e o islã. Então, tem muito islã, cresceu muito islã lá, muito. Para quem não sabe, a Índia ultrapassou a China em população, é o país mais populoso do mundo. Até em mão de obra ela Passou tá agora- chegando também. Não sei Ela, que o senhor ela soube. ultrapassou agora, foi em março desse ano, ultrapassou a China. Em mão de obra também E barata. muita gente não ouviram falar de Jesus. Eu estou falando que eu estive lá, por incrível que pareça. Quem é que nunca ouviu falar? Muita gente no mundo afora. Muito. Na Índia, principalmente. Ou quando ouve falar, foi que você falou uma coisa muito séria. Quando você ouve falar lá, eu ouvi falar, eu ouvi assim, foi um grande profeta. Foi um grande profeta, só isso, de Deus. Mas não, entendeu? Como Moisés, como Davi, qualquer um deles chama, eles consideram Davi como profeta também, né? Davi, Moisés, essas coisas assim. Então, eu pude ver que realmente a necessidade de pregar o evangelho, e ele é mais ouvido, vamos dizer, mais atento com pessoas de fora. É aquela que Jesus também aconteceu com Jesus, né? O profeta da casa não tem honra, não tem. Quando vem alguém de fora, eles dão mais ouvido. É uma coisa impressionante. Com Jesus foi assim e com a gente não vai ser diferente. Então, quando você sai daqui, se você for tentar pregar ali na Central do Brasil, ele vai até passar por cima de você, né? Não? Às vezes vai, né? Uns vão xingar, outros vão, né? Mas você sai daqui para pregar lá na Índia, muita gente vai parar para te ouvir. Se vai atender ou não, é outra coisa. Mas que vão parar para te ouvir, vão te respeitar como, né, como homem de Deus, como missionário, essas coisas todas. Então, muita gente não ouviu falar de Jesus, muita mesmo, do mundo todo. Então, há uma necessidade da saída, né? Há uma necessidade muito grande mesmo. Uma curiosidade, quando nós chegamos na Índia, deixa eu ver, minha esposa Marisa, pastora Marisa, no dia seguinte o pastor falou assim, amanhã tu vai para o Vale dos Leprosos. E eu pensei que era tipo um apelido, né? Vale dos Leprosos. Mas era verdade mesmo. Tem lá também. É igual como fosse a Bíblia, na época da Bíblia, lá até hoje tem. Porque lá tem lepra ainda. Na cultura lá tem um local que... Local separado. Pegou lepra,
ficou contaminado com lepra, sai da cidade, não pode ficar no meio da... Larga a família, Larga tudo e vai para um lugar, tipo um vilarejo bem distante, e ali aí o governo te dá casa, luz e um pouquinho de arroz, alguma coisa assim, uma assistência, e algum remédio, algumas coisas, alguma assistência. E você não fica abandonado, não. O governo dá algumas coisas necessárias, né? Um teto, e ali você fica separado. E quando ele falou assim, vai para o Vale do Lepó, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, é leproso de apelido ou de verdade? Não, verdade mesmo, é lepra mesmo. Então, fiquei apavorado, né? Falei, rapaz, porque é contaminoso, né? É contagioso, E né? como é que foi lá dentro? E aí, nós procuramos saber o que a gente ia levar, né? Aí falou assim, olha, arroz eles têm, comida eles têm, o governo dá comida, só que eles não dão roupa e não dá... a noite é muito frio, você podia dar cobertor para eles. Então, nós compramos 100 cobertores, né? Temos fotos, temos vídeos, compramos 100 cobertores e levamos, fomos lá para o Vale no dia seguinte, na manhã, o Vale dos Leprosos. Chegamos lá, tinha um monte de leprosos mesmo. Tinha quantos, mais ou menos? Rapaz, devia ter mais de 100, mais de 100. Porque muitos não saíram da sua casa. Eu vou avisar que quer ter um culto, né? Uma reunião lá, né? E muitos não saíram da sua casa. E uma coisa que é interessante, aí que entra o que eu estava querendo falar, eu achei muito interessante, que eu vi dois tipos de leprosos lá. Tinha dois tipos. Um tinha muito triste, com a cara fechada, murrado. E tinha uns mesmo a maioria deles logo perde os dedos, as pontas do corpo, né? Então seria a extremidade do corpo, vamos dizer assim, a extremidade. Os dedos da mão e os dedos do pé. É a primeira coisa que cai, que perde, cai mesmo, pula fora, né? A ferida come, pula fora. Então eles ficam sem dedo, sem os dedos, uns sem a mão, já tá no pulso, que vai comendo. Outros só com o calcanhar, já sem o pé, além de sem um dedo, já perde o pé, fica só com o calcanhar. É impressionante, né? Como evolui a lepra. Né? E na cara, vou dar na cara, eles ficam enrolados lá. Então, tinham umas pessoas, uns leprosos alegres, alegres, contentes, mesmo assim, mesmo leproso, sorridente, sabe o que é? Alegre assim, sorridente, alegre, né? Cumprimentando, alegando e tal. E os outros era um cara fechado. Eu perguntei ao pastor, logo depois quando terminou, eu falei, pastor, por que tem uns com cara triste e outros com as caras alegres? Aí ele falou, porque a doença é diferente, um sente do outro não sente. Não tem nada a ver. Um das caras fechadas são dois tipos de pessoas da cara amarrada. Ou são islã ou são hindus. Por quê? Porque o hindu fala que ele foi amaldiçoado por Alá e que ele tem que pagar essa maldição de Alá, que Alá sabe de tudo o que faz. E se ele reclamar, é pior para ele. Então ele tem que permanecer assim para cumprir a vontade de Alá. Alá amaldiçoou ele quando ele nasceu. Por isso que ele é um amaldiçoado de Alá. E tem que ficar dessa forma e desse jeito. O Islã, o hindu, é do seguinte, ele fica triste também porque ele está pagando os pecados da vida anteriores que ele tem. Então, ele nasceu agora, ele teve a obrigação para a alma dele, para o espírito dele, pagar os pecados das outras vidas anteriores que ele teve. Então, se ele reclamar também, não piora mais ainda na outra geração, vai continuar sendo amaldiçoado também. Então, o hindu também ele acredita que ele veio para pagar os pecados da vida anterior. E aí entram os alegres, que eram os que tinham Jesus, porque ele era liberto disso, ele tinha uma esperança. Sabe qual é a esperança deles? Muitos nem falam de cura, mas da vida eterna. Você acabou de falar. A vida eterna. A preocupação deles era conquistar a vida eterna. E eles sabiam que iriam receber um novo corpo.
incorruptível, um corpo perfeito, um corpo sadio, né? Então a esperança deles era tão grande que eles andavam alegres, contentes, felizes, porque em Jesus está a felicidade. O fruto do Espírito Santo, né? Paz, alegria, longanimidade. Essa paz, essa alegria é de Jesus, é uma alegria espontânea. É que muitas pessoas não compreendem, porque às vezes o crente está ali na prova e está alegre, contente, rindo, brincando, dando glória a Deus. Não é porque ele não liga, não é porque ele é irresponsável, não é isso. Tem tantos problemas que está deixando para lá. Não, pelo contrário, ele medita na situação dele. É que a paz de Cristo traz essa tranquilidade, essa alegria. Só ele, só Jesus. E eu pude ver isso lá na Índia. Como a diferença é quem tem Jesus e quem não tem. Foi uma experiência muito grande que eu tive ali e carrego isso, porque com São certeza. experiências que a missões proporciona, né? São experiências que a missão Só a proporciona. missão. É por isso que Davi, ele fala em uma das orações, devolve-me a alegria da salvação. Olha! Você falou, lembrei. É porque exatamente ele fala, pode retirar tudo de mim, Pode tirar. mas não tira de mim o teu espírito. tudo. Ou seja, o que traz alegria é você saber que no final vai valer a pena. Vai valer a pena, vai Entendeu? valer a pena. Então, essa experiência na Índia foi assim, algo assim que marcou muito o meu ministério. Mudou por completo a minha visão. Eu já tinha visão, né? Que é a visão que você tem de missões, mas quando você vai para um lugar desse, assim, bem diferenciado, e você vê a necessidade, que eu fui num vilarejo, você aprende a adorar. Eu aprendi a adorar. Eu não adorava como deveria adorar. Quando eu estive num vilarejo bem distante, longe, foi quase 6 horas para chegar no meio do nada. Aí, era um vilarejo lá pequeno, tinha uma capela, uma igreja pequena, já chama tipo capela, né? Um pastor, uma pessoa, um homem que veio para a cidade doente, se internou para fazer o tratamento, conheceu Jesus, aceitou Jesus e voltou para o vilarejo dele. Todo o vilarejo aceitou Jesus. Todo o vilarejo. Uma história também linda de ver. Isso é o verdadeiro evangelho. É o verdadeiro evangelho, né? E aí, ele teve um culto, nós chegamos lá, aí as mulheres ficam separadas do homem. O uso e costume nós temos que respeitar, de cada religião, de cada fé, de cada região, de cada cultura, né? Então as mulheres lá é no chão, né? Não tem cadeira, não. Todo mundo no chão, né? Senta no chão, ajoelhada no chão, e as mulheres começando a chorar. Adriano, mas chorava, todo mundo chorando. E falava, né, nas línguas deles lá, era um outro dialeto. Qual a língua lá? Não, a língua na Índia é o telungo, ou o inglês, mas é o inglês indiano. O meu tradutor não pegava o inglês da Itália, então eu tinha que falar, eu preferia falar em telungo, que pegava o telungo. Só que você ia em algum lugar que tinha outro dialeto, não era mais o telungo. Na Índia parece que são 8 dialetos. Dialeto local, né? 8 idiomas, aliás, nem dialeto, 8 idiomas. Idiomas oficiais, 8. Ainda falando que o português é difícil. E esse que eu fui era um dialeto. Então eu não ia entender mesmo, nem o tradutor ia entender o telungo. Quando eu perguntei ao pastor por que eles estão chorando tanto. Eu chorava de gritar. Você sabe o que eles estão falando, pastor? Eu falei, não, o que eles estão falando? Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu adorava outros deuses. Olha só. Me perdoa porque eu não te conhecia. Eu não sabia que o Senhor era o Criador. Me perdoa porque eu fui infiel a ti. Tenha misericórdia de mim. Aceita a minha adoração agora. Olha a oração. Cara, eu comecei a chorar. Eu me emociono toda vez que eu falo isso. Quando eu me lembro dessa. A oração dela era pedindo perdão pelo tempo que ela ficou idolatrando outros deuses. E ela fala, eu não sabia, Senhor. Ela repete falando assim, na língua dela, no dialeto dela. Eu não sabia. Eu juro que eu não sabia
que tu és o Deus. A Agora eu sei. importância da missão, né? Olha só. Então, quando você vê uma adoração dessa, mulher chorando, ficando meia hora, 40 minutos chorando, falando, pedindo perdão ao Senhor, porque ele ficou muito tempo sem. Não conhecia o Evangelho, não conhecia o Senhor Jesus. Então é muito forte. Aí você aprende muito com as missões. A verdade é essa, que as missões, ela te ensina, ela te orienta, ela te dá uma visão diferenciada, sabe? Se você ficar em quatro paredes, você aprende muito. Pode aprender muito teologia, pode aprender muito estudo, pode aprender muitos palavras, né? Mas a experiência é só no campo missionário. É só no campo missionário. A gente tá vindo conversando ali. Você me contou o início daquela história da sua esposa, do cabelo louro. Como é que é? Conta aí pra gente. Não, o pastor foi levando a gente lá para um terreno. Foi na Índia também? Na Índia. Ele tinha um terreno vendendo, queria fazer um orfanato. A gente já até montou o orfanato. E aí foi me mostrar o terreno que estava para comprar. Era um lugar bem separado, também distante. E acabou que no meio do caminho ele se perdeu, né? Ele entrou numa rua mais estrada de barro, ele se perdeu. E aí ele foi dar manobra para voltar. Do nada apareceram uns 4 ou 5 homens de bicicleta e cercaram o carro. Eu falei, pronto, agora já era. Tá igual o Rio de Janeiro? Saí do Rio de Janeiro para ser assaltado na Índia, né? E eles falando, eu não compreendia nada, e falando ali, gritando, e o pastor discutindo com ele, e eles não cedendo. Eu falei assim, cara, eu acho que é assalto, a gente, né, dá o que tem que dar, vai fazer o quê? Aí quando o pastor falou assim, vamos soltar do carro todo mundo. Eu falei, então a gente quer o carro. Tá tranquilo também. O carro era carro alugado, eu aluguei o carro com seguro, né? Na locadora lá na Índia. Eu aluguei tudo com seguro, tudo certinho. Quer dizer, levar o carro, não tinha problema, não podia, né? Machucar alguma coisa. E Deus estava ali presente, ele conosco ali. E o pastor mandou a gente soltar do carro, aí a gente soltamos todo mundo tal. Aí o pastor, já ouviu o pastor rindo, alguma coisa falando, falei, eles querem tirar uma foto com a tua esposa. Cabelo amarelo. Minha esposa é loura, né? Eles têm que tirar a foto com o cabelo amarelo. Eles não vão deixar ela ir embora enquanto não tirar umas fotos com o cabelo amarelo. Era uma palavra que daria esse cabelo amarelo. Daria, na tradução, no pé da letra, daria cabelo amarelo. Porque lá não tem, né? Não tem lá pessoa não loura. tem loura de jeito algum. E eles pegavam, seguravam o cabelo dela, olhavam assim, e teve que tirar, minha esposa teve que tirar foto, com cada um deles, né? Teve que tirar foto com cada um deles, tirando foto aqui, e depois com eles todo mundo junto, e eu mandando a minha esposa sorrir, eu falei assim, como é que eu vou sorrir depois de um susto desse? Como é que eu vou estar sorrindo? Mas é isso que acontece, né? São experiências que a gente passa na Índia, nas viagens, assim, porque para eles realmente era algo diferente. Onde a minha esposa fosse, parava tudo, restaurante, no elevador, uma mulher pediu, por favor, com licença, para poder pegar do cabelo amarelo, segurar no cabelo amarelo, né? Para eles, aquilo ali A comida lá na Índia. Foi. Boa? É boa? Não. Nós passamos muito. Como é que é? Conta aí antes de finalizar. Passamos uma situação muito triste lá, muito. Com dinheiro. Eu ouvi falar que é muita pimenta, né? Nós tínhamos recurso, eu levei uns recursos, levei os cartões e tudo, mas não tinha o que comer, porque lá todos os temperos são apimentados. E eles colocam 7, 8 temperos em cada. Então, você tenta imaginar, cada tempero tem a sua parte de pimenta, apimentado. Eles colocam 7, 8 temperos daquele numa refeição, num prato dele lá. Eu ia passar mal lá. Eu passei mal. Queima o lábio, queima a garganta,
E no estômago, parece que tem uma bola de fogo dentro do estômago. Pode beber água lá, e a água é quente lá. Lá você dificilmente você vai encontrar água gelada. Aliás, eu não encontrei a água gelada. Eu quero frisar bem que nós estávamos bem no sul da Índia, já chegando lá para Tailândia, bem no sul. Até porque no norte, onde tem a capital, a Nova Delhi, aí já é outra coisa. É uma capital, aí tem água gelada, tem um montão de coisa lá. Tem comida normal, vai encontrar até, acho que vai até encontrar feijão preto. Eu estou falando que eu estava bem no sul da Índia, bem tradicional mesmo. Então ali não tinha recurso nenhum. Passamos fome porque não tinha o que comer sem pimenta. Foi muito difícil mesmo. Aí um dia nós conseguimos, para encerrar aqui, nós conseguimos fugir do hotel onde nós estávamos. E ele tinha falado tanto, ó, não saia daqui, não saia daqui, porque é perigoso, tá. Mas a gente estava com muita fome. Nesse dia nós chegamos cedo das atividades, era mais 5 horas da tarde, ele deixou a gente no hotel. E estava sol, estava claro ainda, né? E ele foi embora. E eu falei assim, Marisa, a gente descobrimos onde tinha um supermercado, um mercado perto do hotel. Nós decoramos, ele levou a gente. Então a gente, ó, segue dessa rua aqui, dobra na primeira rua, a gente sabia. Aí a gente, não, vamos lá, vamos. Aí fui. Orei a Deus, Senhor, por favor, me perdoa, eu estou quebrando alguma regra, né? Que ele pediu para mim não. Mas eu estou com muita fome, Senhor. Me leva e me traz. Aí conseguimos achar lá no mercado, aí compramos biscoito doce, biscoito salgado, compramos amendoim. Tinha pimenta no biscoito não, né? Amendoim, e compramos suco de laranja, né? Compramos um montão de coisa. Mas biscoito, essas coisas, né? E viemos pro hotel todo contente, alegre, né? Tá, quando a gente começa a comer, até o biscoito doce é apimentado. Nós queimava igual. Meu Deus, o biscoito doce apimentado. O sorvete, sorvete, gente, sorvete com pimenta, o sorvete apimentado, o biscoito salgado, tudo era apimentado. O único que sobrou mesmo foi a laranjada, que nós tomamos a laranjada, e fomos dormir depois, barriga vazia. O que salvava de manhã era o café da manhã, que a gente comia pão, né, pão de forma que tinha, e ovo cozido. É o que restava para a gente. Essas são as histórias que a gente tem. São algumas das histórias. Algumas das histórias que nós temos para contar nessa viagem missionária. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, né, dessa tarde.